Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou dar uma breve aula sobre a história da Rússia, já que o meu último projeto do canal de mapas é sobre a Guerra Civil Russa, que é um dos conflitos mais complexos da história. E não tem como falar da Guerra Civil Russa sem dar uma breve introdução sobre esse país maluco, que cometeu vários erros na sua história, mas que tem muitos aspectos interessantes. Como qualquer povo da história, tem aspectos positivos e negativos. E para entender a história da Rússia, voltamos muito rapidamente como surgiu o primeiro estado russo, que é a Rússia de Kiev, que está em vermelho, que surgiu na Idade Média por volta do ano 880, quando os escandinavos, vikings, suecos, dinamarqueses, mas principalmente os suecos, desceram os rios no norte para o sul, para a região onde é mais ou menos a Ucrânia hoje, fundaram a Rússia de Kiev com a capital em atual Kiev, e com o tempo se converteram ao cristianismo através das relações do Império Bizantino, que tinha capital em Constantinopla, e atual Istambul, e com isso eles converteram ao cristianismo através principalmente de duas figuras muito importantes, que é a Santa Olga de Kiev, que apesar de ser bem sanguinária depois que mataram o filho dela, converteu inúmeras pessoas, construiu várias igrejas e é uma santa. E depois, em 1988, a conversão oficial da Rússia de Kiev com São Vladimir, e com isso todo esse território é convertido. No entanto, menos de 100 anos depois, em 1054, tem o grande cisma do Oriente, onde a Igreja Oriental do Império Bizantino, que é aproximadamente a atual Grécia, pedaço da Bulgária, Romênia, Turquia, entrou em cisma com a Igreja Católica, e como a Rússia de Kiev tinha muita influência do Império Bizantino, da cultura helênica, grega, ortodoxa, acabou que eles também aderiram ao cisma. E aí vai passando a Idade Média, passa uns 200 anos mais ou menos com a Rússia de Kiev, se descentralizando em vários principados, até que por volta de 1240, os mongóis, que a atual Mongólia é mais ou menos aqui, eles começam a se expandir pelas estepes da Ásia Central e da atual Sibéria e anexam toda a Rússia de Kiev, exceto um principado, uma república que fazia parte, que é a República de Novgorod, que é mais ou menos esse território aqui, no norte, que só não caiu para os mongóis porque eles se renderam primeiro e aceitaram a vassalagem. Mesma época, estava tendo as Cruzadas do Norte, por volta de 1220, onde a Ordem Teutônica, que estava estabelecida no atual Báltico, Estônia, Letônia e Lituânia, criou seus territórios lá. Esses territórios aqui tudo pertencia diretamente à Igreja Católica, com a Terra Mariana, e eles estavam tentando converter os russo-ortodoxos de Novgorod, da Rússia de Kiev, e acabam perdendo duas batalhas importantes, mais ou menos em 1240, 1242, que é a Batalha do Gelo e a Batalha do Lago Peipus, que é um lago aqui na fronteira atual da Estônia com a Rússia. E com isso, os russos só vencem, eles vencem essa batalha, mas eles só não são anexados pela Ordem Teutônica porque eles escolhem se submeter aos mongóis. Então já imagina como que é a mentalidade do povo russo, onde você prefere se submeter a povos literalmente bárbaros. Para quem não conhece, os mongóis é tipo os Dothraki do Game of Thrones, guerreiros selvagens montados a cavalos, e que saíam destruindo tudo, matando, estuprando, saqueando tudo. Tem um relato bizarro, eu acho que é no próprio Novgorod, ou em Kiev, não sei, que depois que eles conquistaram a cidade, eles forçaram um príncipe local a ficar embaixo de como se fosse uma carruagem assim, numa estrutura de madeira, onde um Khan mongol colocou o trono dele em cima e esmagou um monte de pessoas em volta. Então imagina a crueldade desse povo. E os russos são tão teimosos que eles preferem se meter esse povo do que se converter ao catolicismo. Então já imagina o nível desse povo.
Não que, claro, todos os povos têm defeitos e virtudes, mas os russos, em alguns sentidos, são tão teimosos, principalmente no seu anticatolicismo e na sua defesa da fé ortodoxa. Assim como os próprios bizantinos preferiram ficar sob o domínio otomano do que aceitar o domínio do Ocidente, a restauração com o papado, com os Estados Cruzados, etc. Bom, aí, basicamente, de 1240, 1200 e tanto, até começo da Idade Moderna, 1480, os russos vão ficar sob o domínio dos mongóis e Kiev vai ser completamente destruída e vai aos poucos o centro de poder mudando de Kiev para Moscou. Moscou era um principado minúsculo, que vai se tornar depois grão-ducado, e ele vai crescer de uma forma muito imoral, que é o grão-ducado de Moscou, ou Moscóvia, vai trabalhando para os seus próprios algozes, que são os mongóis, coletando impostos de outros principados russos, suprimindo revoltas, etc. E com isso eles vão ganhando privilégios dos clãs da Ordem Dourada, que são os sucessores dos mongóis, e vão crescendo seu principado, anexando outros, até ficarem muito grandes por volta de 1400. Em 1380 tem uma batalha muito importante, que é a Batalha dos Campos Kulikovo, que é equivalente, mais ou menos, a uma batalha de Guararapes russa, onde os principados russos se juntam totalmente contra os mongóis e vencem, mas ainda não conseguem sair da vassalagem. Mas é uma batalha muito importante, como a Batalha de Guararapes no Brasil, onde as divisões militares dos terços, dos índios, brancos e negros, venceram o invasor holandês. Os russos venceram o invasor em comum e começam a formar uma identidade nacional russa. Até que em 1480 tem outra batalha que livra os russos de vez do jugo mongol, que é a Batalha do Rio Ugra, onde Ivan III vence não vou lembrar qual horda que era, acho que era a Horda Dourada ainda, e eles se livram de vez a Moscóvia, que um ano antes tinha anexado a última república concorrente russa, que era a República de Novgorod, e com isso a Moscóvia, que vai se tornar a Rússia, fica independente de vez dos mongóis. Por que isso é tão importante? Primeiro, a divisão norte, Novgorod, centro da Rússia, mais ou menos, que era Moscóvia, é muito importante por quê? Porque Novgorod era uma cidade comercial, uma república marítima comercial semelhante à República de Gênova, Veneza, Pisa, etc., muito rica, fazia parte da Liga Hanseática no Báltico e sempre foi mais ligada com o Ocidente. Enquanto que Moscou é meio que no meio do nada, no meio de floresta, no mato, onde tem muita influência de xamanismo, de religiões pagãs, mesmo sendo cristã, ainda tem uma influência. E é relativamente isolada. Então Moscou acaba sendo a parte da Rússia que tem essa herança mais autocrática, que veio... Tem a piada até que a Rússia pega os piores elementos dos povos que fizeram parte dela e junta tudo, né? Eles pegaram o pior dos suecos, que é os assaltos vikings, pegaram o pior dos mongóis, que ficaram 200 anos e tanto sob o jugo, e o pior do Império Bizantino, que são os erros teológicos dos ortodoxos, né? E com isso, com a Rússia independente, em 1480, Ivan III se casa com a sobrinha do último imperador bizantino, Constantino XI Paleólogo, que era Sofia Paleóloga. Constantinopla cai em 1453, os sobreviventes fogem, ele se casa com ela, e assim então fica os Romanov, a Rússia passa a ser diretamente descendente do Império Bizantino. O Império Bizantino se considerava a segunda Roma, porque a primeira é o Império Romano tradicional, a segunda o Império Bizantino, que é a Roma cristã e depois herege, e a terceira Roma então fica sendo a Rússia, herdeira de toda a civilização ortodoxa, herdeira da civilização helênica grega, e então querendo reconquistar a capital
dessa civilização que é Constantinopla, que está aqui, nessa região. Por que isso é tão importante? Porque toda a motivação do povo russo vai girar em torno disso. Vai girar em torno deles pensarem que são descendentes de Roma, descendentes e protetores dos ortodoxos que vivem na Armênia, Geórgia, nas regiões da Turquia, Grécia, Bulgária, Romênia, que foram tudo anexadas pelos otomanos, que são muçulmanos, e que a nação russa é a nação escolhida por Deus para levar a humanidade ao bem último, à salvação, e que eles têm que reconquistar Constantinopla a qualquer custo. Ou seja, é um milenarismo da nação russa. Eles acreditam que eles que vão trazer a paz, o Messias, etc. A salvação não é por Cristo, não é por meio dos sacramentos, não é por meio da Igreja Católica, a salvação é por meio de uma nação, que é a nação russa. E aí, o que acontece? Bom, os russos viveram 200 e poucos anos, 200 e tantos anos, dominados pelos mongóis e por seus sucessores. O Império Mongol se fragmentou em vários khanatos, eles chegaram até dominar a China por um tempo, esses khanatos vão se fragmentando em khanatos menores, e quando a Rússia fica independente em 1480, ela passa a se expandir para o sul e para o leste. E ela vai anexando vários desses khanatos, como o Khanato da Sibéria, Khanato de Kazan, Astrakhan, etc. E aí eles começam meio a marcha para o oeste, a conquista da Sibéria, semelhante à conquista do oeste americano, e que essa marcha é feita principalmente pelos cossacos, que é, a grosso modo, como se fossem os bandeirantes russos, só que muito mais casca grossa. E aí, por volta de, se não me engano, 1640, não lembro a data exata, 1600 alguma coisa, os russos conseguem chegar no Pacífico pela primeira vez, e se não me engano também no Estreito de Bering, que liga a Ásia com a América. Enfim, por que eu tenho que dar essa introdução grande? Porque não é possível entender a Revolução Russa sem entender que o socialismo é uma guerra contra a religião, é uma guerra contra as bases da civilização e tem influência direta dos erros teológicos que a Rússia e outros países ortodoxos adotaram. Aí beleza, vai avançando na história, vão ter revoltas cossacas na Ucrânia, na região do Don, na região da Ásia Central, seja elas revoltas contra o absolutismo que começa a surgir no século XVII, XVIII, revoltas contra Catarina Grande, etc., que não são tão importantes assim. O que importa é que por volta do século XVIII, a Rússia começa a sofrer a influência do iluminismo, primeiro por Pedro o Grande, que governou de 1680 mais ou menos até 1720, ele que funda São Petersburgo, leva seu nome, ou Petrogrado, cidade de Pedro, e ele começa a trazer ideias do Ocidente, mas do Ocidente já contaminado pelas ideias iluministas. Então ele começa a trazer essas ideias iluministas muito timidamente no começo, depois Catarina a Grande amplia essas ideias, funda um monte de escolas e com essa mentalidade revolucionária. Depois ela acaba se arrependendo e voltando um pouco atrás, mas já era tarde demais. Enfim, a questão é que a Rússia vai começar a sofrer a influência do iluminismo. E aí, com o iluminismo, tem a Revolução Francesa, tem Napoleão. Napoleão invade a Rússia em 1812, chega a dominar Moscou, só que os russos tinham deixado a cidade vazia praticamente e queimado a cidade para não deixar nada. E eles conseguem vencer Napoleão no campo de batalha, no entanto, no campo das ideias, nem tanto, porque as ideias iluministas já estavam bem fortes. Tem uma anedota que enquanto os franceses estavam invadindo a Rússia, havia alguns russos que estavam lendo autores iluministas, como Voltaire, Diderot, Montesquieu, ou seja,
já estavam falando francês, usando costumes franceses, ou seja, os generais russos e imperadores e tal falavam que vocês já perderam a batalha porque eles já estão usando a linguagem e as ideias do inimigo. Então já era algo muito grave. Aí a Rússia acaba ganhando, expulsa os franceses. No final do século XVIII, a Rússia consegue anexar a comunidade polaco-lituana. Esqueci de falar, mas um dos estados que se formou com a Ordem Teutônica na Idade Média, no século XIII, é o Grão-Ducado da Lituânia, no finalzinho do século XIV, que vai se expandir e anexar boa parte desses territórios da Rússia de Kiev, ao sul, que são ortodoxos e vão passar a viver sob o jugo católico. E aí, com isso, você vai ter vários ortodoxos que vão se converter ao catolicismo, outros vão manter sua fé, vai se criar a igreja grego-ucraniana, que pega mais ou menos o centro e o oeste da Ucrânia atual, uma parte da Bielorrússia. E depois o Grão-Ducado da Lituânia vai se unir com a Polônia, formar a comunidade polaco-lituana, ou República das Duas Nações, que vai fazer diversas guerras com a Rússia, inclusive dominar Moscou por um tempo, fazendo o czar se ajoelhar em 1600 e pouco. E vai ser essa guerra religiosa de católicos, lituanos e poloneses contra ortodoxos russos. Aí, na segunda metade do século XVII, 1648, até acho que 1660 mais ou menos, tem o chamado dilúvio polonês, que é quando russos, cossacos, Brandemburgo, Suécia e outros invadem a Polônia, dominando quase completamente o território, e a Polônia vai perder território para a Rússia, perder território para os cossacos da Ucrânia, que vão virar vassalos dos russos, e vai perder boa parte da população. Se não me engano, 40% na Polônia, quase 50% na Bielorrússia. Algo brutal. Por isso que é chamado de dilúvio. E aí, no final do século XVIII, a Rússia vai conseguir anexar o resto do que sobrou da comunidade polaco-lituana, e com isso, tudo que era de católico que se converteu pelo Grão-Ducado da Lituânia vai ser perseguido e vai voltar a ser maioria ortodoxa. Então, toda a região da Ucrânia, Bielorrússia atual, vai voltar a ser ortodoxa no final do século XVIII, começo do XIX. E o que acontece? Aí, o século XIX, vão ter as ideias liberais, vai ter revoltas na Polônia tentando ficar independente dos russos, vai ter a expansão da Rússia para a Ásia Central, no chamado Grande Jogo, que era uma disputa entre Rússia e Império Britânico pelo controle da Ásia Central, que é muito estratégico. Lembrando que a Ásia Central ainda era formada por alguns canatos bem pequenos, que são heranças distantes dos mongóis, mas que ainda existiam. O Cazaquistão é o principal país que deu trabalho para a Rússia conquistar, que teve inúmeras revoltas. E aí eles vão terminar a conquista da Ásia Central por volta de 1890, finalzinho do século XIX. E o que acontece? A Rússia, então, se torna esse império gigantesco, com cerca de 140, 160 milhões de pessoas, no final do século XIX, começo do XX. Relativamente bem desenvolvida, indústria crescendo, alfabetização, comércio, agricultura, tudo crescendo. O Império Russo, apesar de ter seus erros teológicos, ortodoxos, ele era infinitamente melhor ao que veio depois com o socialismo, não tem nem comparação. Tem um livro chamado 100 mitos sobre a Revolução Russa, que eu recomendo que todos leiam, que falam várias coisas. Tudo bem que esse livro tem alguns exageros, porque acaba endeusando Nicolau II e tal, mas é um livro muito bom e tem várias verdades. E é claro que eles não, tendo um país tão grande, próspero, tem seus defeitos, claro, mas é óbvio que Deus não ia deixar passar. E aí acontece dois episódios curiosos que são
O penúltimo czar, Alexandre III, ele foi um czar muito linha dura, muito ditatorial, muito severo, que acabou fazendo vários pogroms contra os judeus, perseguindo, matando vários, expulsando. E com isso vai gerar um revanchismo que vai ser crucial na Revolução, já que, em parte, a Revolução Russa é uma revolução judaica. Não estou falando que todos os judeus do mundo são culpados por isso, óbvio que não, mas é claro que os mais importantes, os mais influentes, têm a sua parcela de culpa financiando a Revolução. Enfim, e aí o que acontece? A Rússia, na Primeira Guerra Mundial, ela começa ganhando, começa extremamente bem. Domina regiões da Turquia, regiões do Irã, junto com a Grã-Bretanha. Ela é invadida pela Alemanha, que toma mais ou menos isso aqui. No entanto, no final de 1917, em novembro, estoura a Revolução Russa, que é uma Primeira Guerra Mundial dentro da Primeira Guerra Mundial, de tão complexa e caótica que ela é. A Alemanha, basicamente, financia o Lenin, que está da Suíça, passa pela Suécia, vai para a Rússia, chega em São Petersburgo e começa a Revolução, em 9 ou 11 de novembro de 1917. E aí começa... Vale lembrar que o socialismo ele não surge de uma vez. É óbvio que não estava tudo bem no Império Russo em 1917, e aí surgiu o Lenin. Não, os socialistas já tinham presença na Rússia desde o meio do século XIX, já tinha partidos não, mas grupos socialistas, como Vontade Popular, que inclusive matou o antepenúltimo czar Alexandre II de forma brutal. Só que na época esse grupo era um grupo terrorista, pequeno. E era um grupo terrorista, com o tempo passa a ser um partido político, com o tempo passa a ser um partido político com representação, e com o tempo vira um partido dominante. Parece algum partido desse país, não sei. Enfim. Aí em 1917 estoura a Revolução, soviete de várias cidades russas. Soviete nada mais é que sindicato, entre aspas. Soviete de várias cidades começam a se revoltar. São Petersburgo, Moscou, Tashkent, que é na atual Uzbequistão, se não me engano, na Ásia Central, Vladivostok, etc. Começam a revoltar, tomam quase toda a Rússia inteira. E aí começa a insurgência do Exército Branco contra o Exército Vermelho. As potências centrais, Alemanha, Áustria-Hungria, a Alemanha que financiou o Lenin, ela vai aproveitar e anexar todos esses territórios da Estônia, Letônia, Lituânia, até a Ucrânia aqui, mais ou menos, e que é praticamente a parte rica e importante da Rússia, já que a maior parte da Rússia é um bloco de gelo, Sibéria, floresta, e não tem muita utilidade acima da Transiberiana. E com isso vai estourar a Guerra Civil Russa, que é brutal, que chegou a ter no ápice 1 milhão de pessoas no Exército Branco, 5 milhões no Exército Vermelho, e só a guerra, que durou de 17 a 22, matou cerca de 5 milhões de pessoas, no mínimo. E o que acontece nessa guerra? A história tem uma certa constante de que Deus age na história, óbvio, age para o bem, e quando a humanidade o rejeita, ele permite penas para que nós podemos tirar alguma lição. Então, uma das penas foi a Revolução Francesa, de 1789 a 1815, onde a França tinha um rei absolutista, com seus defeitos, com seus erros graves, não são poucos, mas que era muito menor que antes da Revolução. Esse rei, inicialmente, por pressão dos revolucionários, perde seu poder, vira a monarquia constitucional. Depois ele é forçado a fazer decretos extremamente autoritários direto do cárcere. Começam revoltas em toda a França, revoltas católicas como da Vendéia, do Chouans na Normandia, revoltas de outros grupos revolucionários menos radicais como os girondinos, que fazem as revoltas federalistas.
invasões de potências externas como a Áustria, Prússia, Espanha. E eles então, quando os insurgentes estão quase ganhando, quase restaurando a monarquia, eles vão lá e matam o rei e viram completamente o jogo, destroem todos os insurgentes, massacram todo mundo, vencem as potências estrangeiras e começam a expandir o território, anexar outros países e espalhar as ideias revolucionárias para outros lugares. A Revolução Russa é quase igual. No entanto, ela é bem mais complexa, claro, porque nada na Rússia é fácil. Basicamente, os soviéticos começam a tomar tudo, chegam a tomar boa parte do Império Russo. Vários países declaram independência, como Estônia, Letônia, Lituânia, Ucrânia, que apesar de ser independente, vira uma república socialista, que é a República Popular da Ucrânia, Finlândia. E com isso, a Alemanha e a Áustria-Hungria anexam Estônia, Letônia e Lituânia, parte da Bielorrússia, Ucrânia inteira e pedaços aqui da região do Don, do Kuban, que são os cossacos, né? Parte dos cossacos. E com isso, o Exército Branco começa a insurgência. Curiosamente, a insurgência começa pelo norte, pela região da Sibéria Central. Eles desembarcam aqui no norte no verão, vão tomando a Sibéria Central, vão ter vários grupos de cossacos que vão se revoltar contra os socialistas. Os cossacos do Ural, Kuban, Astrakhan, Don, Semirete, Transbaikal, etc. Vários vão se revoltar e vão começar a vencer, até que em 1918, basicamente toda a Rússia foi retomada pelo Exército Branco. E basicamente em 1919, mais ou menos no meio, junho e julho, quase todas as cidades grandes estavam de volta na mão do Exército Branco, exceto Moscou e São Petersburgo. Curiosamente, essas duas cidades que são tão importantes na Rússia, não foi à toa que eu falei que São Petersburgo é a cidade mais aberta ao Ocidente às ideias revolucionárias da época, de sua época. Tanto é que a Revolução Russa estoura em São Petersburgo. Moscou é a região mais ligada à autocracia, aos valores russos clássicos. Essas duas cidades não caem, e em todas as outras cidades grandes, Vladivostok, Khabarovsk, Irkutsk, Omsk, Tsarinsk, atual Volgogrado, estavam nas mãos do Exército Branco, até que final de 1919, no final de 1919 começa a virar o jogo, e quando o Exército Branco está marchando para Moscou, já dominou Kharkiv, Kiev, as grandes cidades da Ucrânia, que são as regiões mais importantes. O Exército Vermelho começa a virar e vence a guerra no final de 1920 e 21. E com isso, olha outra constante na história, você tem um império absolutista, os seus defeitos, os seus erros. Inclusive, a polícia secreta soviética tem suas raízes na polícia secreta czarista, que era a Orkana, que nasceu em 1880, mais ou menos, que durante a Revolução vai virar Tcheca, do Lenin, e depois vai virar NKVD, do Stalin e da União Soviética Clássica. O Império Russo perseguia os católicos, teve vários mártires, como um mártir polonês, São Josafat Kunewicz, se não me engano, no século XVII. Teve vários erros, mas ainda assim era melhor. E eles acabam perdendo. E aí os revolucionários tomam o poder, tem vários separatismos dentro da Rússia, e no fundo quem consegue tomar o poder são os socialistas, que implantam uma nova ordem, já que o povo demandava ordem, mas dessa vez uma ordem ditatorial extremamente tirânica, que coletiviza terras, fazendas, indústrias, e milhões morrem de fome. A mesma constante da Revolução Francesa e de toda a história. Ou seja, não tem como ver como Deus atua na história. E com isso,
finalizando, nós podemos ver que não só quando no milagre de Fátima Nossa Senhora falou para os 3 pastorinhos que se eles não se convertessem, se as nações, as pessoas não se convertessem, aconteceria algo terrível no mundo, e fala que a Rússia espalharia seu Deus para o mundo. Esse erro não é só o socialismo, mas todo o milenarismo russo de achar que é a Terceira Roma, que é herdeira do Império Bizantino, que vai conquistar Constantinopla, que é a nação que vai trazer ordem, prosperidade e bem para o mundo, para o leste europeu. É a nação ungida por Deus, e essa mentalidade russa até hoje permeia em alguns aspectos, claro que não para as pessoas comuns, mas muitas autoridades têm essa mentalidade, tanto que a invasão da Rússia da Ucrânia atual, eles falam que a Ucrânia não foi parte da Rússia. E realmente, na maior parte da história foi. Só que a Ucrânia é maioria católica, o oeste pelo menos. A Rússia é maioria ortodoxa. Inclusive, teve até, na época da Revolução Russa, uma corrupção do clero ortodoxo, uma espécie de teologia de libertação da época, e o clero ortodoxo verdadeiro, por assim dizer, foi perseguido. Então, é isso. Obrigado a todos que assistiram. Até mais.